pessoal, como vocês estão? Hoje na nossa aula aqui do canal Nilu nós vamos falar sobre a Era Vargas. Você já ouviu falar sobre a Era Vargas? Sabia que nós tivemos um presidente que governou durante 15 anos ininterruptos? Pois é, Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945. E é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Getúlio Vargas ascendeu, como é que ele chegou ao poder e como ele permaneceu no poder aí durante esses 15 anos. E vamos tratar um pouquinho até 1934. Depois, numa outra aula, que vai ser sequência dessa aula, nós iremos tratar sobre o período do governo dele constitucional e sobre o período conhecido como Estado Novo. Então fique ligadinho aí até o final para não perder nada dessa aula. E se você gostar dessa aula, deixe o seu like. Não esquece de deixar o like, às vezes vocês deixam para o final e esquecem de deixar um like. Então se você gostar dessa aula, deixe o seu like, coloque aí nos comentários todas as suas dúvidas, as coisas que você pensou, coisas que queira acrescentar aqui na aula, pode colocar aí nos comentários. E se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Nós estamos chegando aos 500 inscritos e cada vez mais esse canal vai crescendo e vai chegando ainda mais para muitas pessoas, tá certo? E vamos levando por aí muitas aulas de história. Então, roda a vinheta! Getúlio Vargas é aquele político da história do Brasil que nós ligamos àquela ideia de populismo. No populismo, você estabelece um governo onde você almeja, cada vez mais a adesão popular àquela sua ideia de governo. E quem estabeleceu isso pela primeira vez aqui na América Latina foi Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas utilizou do populismo como forma de fortalecer o seu governo, tendo um grande apoio popular a partir de quê? De políticas públicas que acabavam dando uma série de direitos ao povo e isso fazia com que ele fosse sendo apoiado cada vez mais. E ligando essas políticas que ele desenvolvia a uma série de propagandas que eram feitas em prol da sua figura, da sua imagem. Propagandas que iam desde os livros didáticos, que vinham lá com a imagem do presidente Getúlio Vargas, a uma série de outras propagandas que eram feitas desde os jornais da época, no rádio, e uma série de elementos que foram pensadas aí dentro dessa política de propaganda para fortalecer o governo Vargas. Mas como foi que esse governante, que passou 15 anos no poder de forma ininterrupta e depois retorna para mais um mandato, a partir de 1950, como foi que ele chegou ao poder? Getúlio Vargas cresceu muito e teve muito apoio do movimento tenentista. Ele fazia parte de um grupo político que era apoiado pelos tenentistas. Os ex-tenentistas que participaram desses movimentos tenentistas, inclusive se você não assistiu a aula sobre tenentismo, eu vou deixar o card para vocês precisam assistir ela para entender o que foi o movimento tenentista. E o que é que eles pregavam, o que é que eles defendiam aí dentro desse processo. Todas essas ideias pretendidas aí pelos tenentistas recebeu a adesão da Aliança Liberal. A Aliança Liberal era a força política da qual Getúlio Vargas estava liderando no processo eleitoral de 1930. O que foi que aconteceu no país? Governava o Brasil o presidente Washington Luiz. Washington Luiz queria que lhe sucedesse no governo quem? Júlio Prestes. Só que tinha um problema, ele tinha um acordo com Minas Gerais, que era um revezamento no poder entre São Paulo e Minas Gerais. E aí o que estava acontecendo nesse momento da história? O Washington Luiz Paulista estava colocando um outro paulista no poder. E os mineiros não gostaram muito disso e resolveram apoiar o outro lado, a aliança política que estava se estabelecendo entre o Rio Grande do Sul e a Paraíba. O que é que solicitava aí a Aliança Liberal, que tinha como representante ao governo do Brasil Getúlio Vargas? Eles queriam a instituição do voto secreto, que já era uma coisa que se pedia muito desde os movimentos tenentistas. Eles queriam também incentivar a indústria nacional. Isso é muito resultado do que vinha acontecendo no Brasil a partir da crise de 29, onde os cafeicultores, que era o grande produto que se produzia no Brasil, eles acabaram quebrando com todo esse processo da crise de 29. E eles pretendiam o quê? Incentivar a indústria nacional para não ficar tão dependente da produção de café.
Mas isso ia contra quem? As grandes oligarquias daquele período, que eram as oligarquias cafeeiras lá da região, principalmente de São Paulo, né, os paulistas. Outra coisa que eles pediam, né, dentro desse processo da Aliança Liberal, era a instituição das leis trabalhistas. As leis trabalhistas já estavam acontecendo no mundo inteiro. Então eles defendiam as leis trabalhistas, que eram uma série de leis relacionadas à questão do mundo do trabalho, que estavam sendo estabelecidas já há muito tempo no mundo inteiro e que aqui no Brasil ainda não se tinha, como a questão da jornada de trabalho, estabelecimento, né, dessa jornada de trabalho, como as questões de folga, de férias e uma série de outros instrumentos trabalhistas que não existiam aqui no Brasil. Então eles defendiam isso e defendiam também a anistia aos ex-tenentistas, ou seja, que os ex-tenentistas não respondessem mais aos crimes dos quais eles tinham sido acusados, né, de contra o Brasil, uma série de outras coisas, que eles fossem anistiados. Embora Getúlio Vargas tenha ganho muito apoio popular dentro dessa visão e dessas ideias aí pelo Brasil, mesmo assim, Júlio Prestes venceu as eleições. E, gente, rolou fraude eleitoral de todos os lados. Naquele período tinha muita fraude eleitoral, afinal o voto era aberto. E os ex-tenentes, dentro de todo esse processo, passaram a conspirar contra o governante que havia sido eleito. E nesse clima de conspiração, aconteceu um fato que desencadeou uma série de questões que fizeram com que Getúlio Vargas chegasse ao poder. O que foi que aconteceu? O seu candidato a vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado na Paraíba. Foi assassinado por opositores locais, que nada tinham a ver com todo aquele clima e toda aquela questão nacional. E dentro desse processo todo que aconteceu, Getúlio Vargas, com o apoio dos ex-tenentistas, pegaram isso como motivação para quê? Para derrubar o Washington Luiz do poder, antes que Júlio Prestes assumisse. Getúlio Vargas toma o poder, né, de Washington Luiz, junto com todo esse apoio que ele recebeu, derruba, né, o presidente do poder, e Getúlio Vargas começa a sua primeira parte de governo, que é chamada de governo provisório. Ele diz que ia governar provisoriamente até um novo representante ser eleito. E dentro dessa política, desse período provisório, Getúlio Vargas começou a o quê? A enfraquecer as elites, as oligarquias do Brasil. E, para completar, nomeou interventores para governar nos estados, ou seja, ele nomeou representantes dele para governar nos estados. Então, ele tirou os governadores que existiam nos estados e nomeou interventores para o seu lugar. E muitos desses interventores, como aqui na minha terra em Sergipe, que foi Augusto Maynard Gomes, era um interventor o quê? Que era ex-tenentista, fazia parte do movimento tenentista, e ele coloca aí no lugar do governador da época. E os paulistas não gostaram disso, porque eles nomearam, né, Getúlio Vargas nomeia um interventor que não era paulista e não era ligado a essa política que era desenvolvida em São Paulo, né, essa política das oligarquias, que mandavam, essas grandes famílias que mandavam no poder aqui no Brasil. Então, nesse processo, São Paulo vai começar uma forte oposição a Getúlio Vargas. Eles vão orquestrar uma frente única, né, contra ao governo de Getúlio Vargas e vão estabelecer o quê? Uma bandeira, que era o quê? Uma nova Constituição e a nomeação do interventor civil e paulista lá para São Paulo. Essa forte oposição chega ao ápice com a morte de 4 estudantes. Os 4 estudantes estavam participando de manifestação contra o governo da época e foram assassinados. Então, os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo acabaram sendo assassinados nesse processo. E o MMDC se tornou bandeira, né, da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, os paulistas pegaram isso como bandeira para solicitar o que para o Brasil? Uma nova Constituição para o Brasil. Então os paulistas pegaram em 1932 isso como bandeira. Para quê? Para derrubar o governo Vargas. Eles queriam, né, pegar isso como uma imagem daquilo que eles estavam almejando, que era uma nova Constituição para o Brasil. De todo esse processo, São Paulo saiu derrotado. Por quê? Perdeu, né, toda essa Revolução Constitucionalista de 32. Afinal, só o Mato Grosso apoiou São Paulo. Então, todas as forças federais acabaram, né, abafando essa revolta. Mesmo assim, eles saíram como vencedores morais. Por que vencedores morais? Porque se estabeleceu uma nova Constituição para o Brasil nesse processo. A Constituição de 1934, que estabeleceu algumas coisas importantes até os dias de hoje, como, por exemplo, o voto secreto,
o voto feminino, a consolidação das leis trabalhistas, a criação da Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, né, para fiscalizar ali as questões das fraudes e uma série de coisas. Então, uma Constituição que foi muito importante dentro daquele período. E a partir dessa Constituição, Getúlio Vargas acabou sendo eleito de forma indireta, ou seja, ele não foi eleito pelo povo, pelas pessoas, não, quem representa essa república, não. Ele acabou sendo eleito pelos próprios deputados, por isso que foi uma eleição indireta, e ele continuou aí no poder por mais um governo. Afinal, como foi esse governo constitucional e depois o governo chamado de Estado Novo? Isso nós vamos saber na nossa próxima aula. Então a aula de hoje foi para a gente entender todo esse processo, como Getúlio Vargas chegou até o poder e como foi o início do governo de Getúlio Vargas, esses atritos aí com os paulistas. Depois, numa próxima aula, nós vamos desenvolver ainda mais sobre esse assunto, né, e compreender cada vez mais sobre esse período, certo? Então vocês fiquem ligadinhos aí nas aulas do canal Nilu Professores de História, porque sempre estamos aqui trazendo conteúdo com muito conhecimento, né, com muita pesquisa, a gente prepara bastante cada aula que nós desenvolvemos aqui. Tanto eu como o Lucas somos professores de História formados, né, com todo o embasamento e para trazer para vocês algo que seja realmente sólido e importante nesse momento, né, que a gente vivencia da educação, tendo todos esses problemas gerados pela pandemia, mas que mesmo agora a gente tem lugares, né, para ir lá ouvir uma aula de história e se embasar mais para ter uma melhor compreensão até do contexto que nós vivenciamos.